Neutro período, meus amigos, como vão vocês? Muita gente tem me pedido opiniões em relação à situação política que o Brasil vive. E eu tenho me esquivado porque eu sempre evito temas polêmicos, temas divisivos, né? Porque todo mundo sempre tem alguma opinião sobre alguma coisa e quando você fala de política, a situação complica ainda mais porque as pessoas hoje em dia estão muito passionais. E os aviões passam, independente de tudo isso. Mas o fato é que as pessoas estão muito passionais, então se você falar A, as pessoas tinham que falar que era B, e se você falar B, falam que era C, se falam C, falam que era A, enfim. Mas agora chegou a hora de eu assumir uma posição política em relação a tudo isso que tem acontecido. Independente das consequências, independente de eu vou agradar ou não a maioria das pessoas que estão aqui comigo compondo a minha audiência. O telefone toca, a vida acontece e os fatos, entretanto, que aqui ocorrem e que vocês testemunham, uma vez que isso é gravado ao vivo, não interpretam a realidade, porque a realidade é senão aquela que acontece no seu dia a dia e a questão política é a mesma, independente da situação onde a gente se encontra, no Brasil, em outros países. Existem outros países que também têm realidades políticas, como por exemplo a China que fica no Oriente, que é um lugar muito mais distante do Brasil do que, por exemplo, a Argentina, que é aqui embaixo. E a gente não vai falar da política argentina, a gente vai falar da política brasileira e não também da chinesa, que por mais importante que seja e tenha consequências em todo o planeta, inclusive para a nossa economia, uma vez que ela é grande compradora e fornecedora de matérias que nós todos consumimos, ela não é a pauta de hoje, sim o Brasil. O Brasil, que é esse país que temos aqui, né? É o que tem para hoje, o que a gente vai fazer. Isso, entretanto, não deve furtar-nos do dever de afrontar claramente as pessoas que não veem a verdade com as lentes e que ela, a verdade, e nada mais do que a verdade, se faz necessária para que seja vista corretamente por todos. E é por isso que a minha opinião em relação à situação política do Brasil é cristalinamente clara, independente das pessoas gostarem ou não. Como eu falei, é um tema divisivo que eu tenho evitado, mas chegou a hora da gente sair desse muro. E é por isso que eu acho que a situação política e das opiniões que vêm a reboque dos acontecimentos que se desdobram, se deslindam, não é, nesse país, tudo isso pode acontecer, de modo que é esse o meu pensamento, sem nenhum outro tipo de desrespeito àqueles que pensam de maneira contrária. Muito obrigado.